Estamos poetas. iniciando o segundo bloco do nosso Roda Livre, hoje recebendo a doutora Silvia Brandalize, do Centro Infantil Boldrini. Doutora Silvia, a escritora Rita Ribeiro escreveu um livro sobre a história da senhora. E no final do livro ela escreveu uma frase: algumas raras pessoas nasceram para revolucionar, mudar a realidade, fazer a humanidade dar um salto. A doutora Silvia Brandalize é uma delas. Eu queria mostrar a imagem do livro, por favor. Aí está. Esse livro está disponível nas livrarias, doutora Silvia? Não, é distribuído pela Amazon. Ah, pela Amazon. Plataformas, né? Entrando Não no tá na site livraria. é possível comprar. Isso. Muito bom. E o que a senhora contou de diferente no livro? Não, eu contei o que ela perguntava, né? Vou dar um spoiler, né? Eu respondia o que ela perguntava. Mas o que é importante, que não é um valor individual da pessoa, da minha pessoa. São as circunstâncias que as crianças colocam e as suas mães de uma maneira tão intensa, tão fantástica, que você tem que esquecer de si mesmo e olhar Sim. para esse universo que é a dor, a falta de saúde que acomete as crianças. Eu estava dizendo aí com o Fernando que às vezes eu falava para Deus assim, mas como que dá uma doença assim para essas crianças? Doenças congênitas, como pode uma criança nascer com esse problema? Diagnóstico de câncer intraútero, como pode um negócio desse? Mas a gente só aprende, né, com as crianças, com os filósofos, com os poetas, para entender o que se passa é de um autor desconhecido. Que eu sei que quem ficou apaixonado por ele foi o Enfield. E o Enfield fez aquele desenhinho do Fradinho numa Sim. página inteira e escreveu o poema. Que eu pensei que fosse de autoria do Enfield, mas não é. O filho dele, que tem hemofilia, me deu de presente o desenho feito pelo pai, pelo próprio Enfield, que diz mais ou menos assim: se foi possível na árvore da vida dar frutos, que bom, mas se não foi possível, deu flores, mas se não foi possível dar flores nem frutos, valeu a beleza das flores e a intenção da semente. Eu falei assim, agora eu entendo. Por que pode uma árvore chegar só a dar semente ou só chegar a dar o caule com algumas folhas, etc. Eu ganhei essa poesia de uma mãe no enterro do seu filho. E ela ganhou de um desconhecido que passou lá no velório. E ele deu essa poesia para a mãe. E ela veio depois me trazer como presente a poesia. Eu falei, minha senhora, se isso serviu para você, vai servir para outras mães e para muitos médicos, muitos profissionais de saúde. Linda história. Lindo. Fernando. O dia que eu tiver Sim. uma capela, eu falei, o dia que eu tiver uma capela, não tinha. Só tinha uma parte, o início do Boldrini. Eu vou pôr na capela. Porque aí a gente aprende, olhando para a árvore da vida e a capela, Sim. o vitral é uma árvore. Para a árvore da vida, a gente aprende que tem pessoas que nascem cuja missão é deixar uma mensagem como a semente, ou ela tem uma outra tarefa de chegar até dar flores, tal, e alguns dão frutos. Então, nós precisamos aceitar o que ele foi definido desde o início da sua vida, uma definição que Sim. independe do nosso desejo, da nossa vontade. Não, perfeito, E perfeito. aí eu entendi, eu falei, eu não vou mais brigar com Deus, não. Que é, na verdade, esse poema é uma oração. Né? É uma É oração. uma oração, sim. E é um autor desconhecido. Olha. E para mim foi um privilégio poder conhecer o filho do Enfield e que deu o desenho original feito pelo Enfield, com a assinatura do Enfield. Olha, que lindo isso. Então, o dia que você for lá, eu te mostro na capela vou essa querer poesia. Muito bom. Fernando. Doutor, aproveitando esse assunto, mexe muito comigo. E obrigado por senhora fazer menção que nós temos que aprender com os filósofos. Aguardem isso, hein, gente? Com os poetas, né? Porque eu acho Os que a poesia, artistas. com os artistas, a poesia, né?
a filosofia lá, trabalha também com aquilo que não está no mundo aparente, né? E quando a senhora cita o poema, que traz tantos sentidos, significados, e potencializa o melhor de nós humanos, eu acho isso muito especial, né? E aproveitando esse momento filosófico, poético, né, na nossa conversa aqui, que eu tinha certeza que não seria diferente, né, conhecendo a sua história, a sua trajetória à frente do Boldrini, eu fiquei pensando aqui na palavra cura, quando a senhora fala de atingir 100%, né, dessa cura, né? E eu gosto muito da palavra, porque eu lembro até hoje quando uma pessoa, muitas das minhas relações afetivas, e depois de tanto sofrimento, né, ela chegou e disse assim para nós numa sala: eu estou curada. Isso é fantástico, né? E era um câncer muito agressivo e a gente naquele momento a medicina deu para ela 2, 3 meses de vida. E para nós foi uma alegria, e ela está me vendo agora. Tenho certeza que ela está emocionada, porque a palavra cura até hoje faz parte do meu vocabulário filosófico, do meu vocabulário poético. E eu acho que a senhora tem essa essencialidade de tratar isso em tudo que se faz, né? Porque o trabalho do médico, antes de tudo, de qualquer coisa, tem a tarefa do cuidado. E talvez nunca foi tão necessário da gente falar sobre a tarefa do cuidado como nos tempos de hoje. Da despertência, da anulação do diferente, do discurso de ódio, das narrativas de combate de humano com humano. E quando a senhora traz essa mensagem de esperança, isso mexeu muito comigo. Então eu queria perguntar para a senhora o seguinte, se é possível perguntar depois de tudo isso, né? Em tudo que a senhora já viveu, em tudo que a senhora já experienciou com o seu trabalho, nesse servir de tantas décadas, de tanta dedicação, hoje, com todas as suas referências, Albert Schweitzer, as crianças, com tudo que a senhora já tem em estação de vivência, o que te move? O que me move é a paixão pelo servir. E eu te digo assim, Fernando, dos dados que nós temos de 2021, recebemos um pouco mais de 10 mil pacientes com câncer. Desses, 7 mil estão vivos. Mas o que acontece? Passados 20, 30 anos do câncer, a gente começa a ver algumas lesões, algumas sequelas, ou um segundo câncer relacionado, por exemplo, à radioterapia. O que acontece? Nós precisamos hoje, porque a ignorância é uma coisa inerente a nós seres humanos. Nós precisamos conhecer o que hoje nós podemos usar de tecnologia que não usa mais essa radioterapia. Radioterapia que não usa mais esses fótons, nós vamos usar um átomo pesado chamado próton, que ele cai no tumor e não faz uma disseminação. E como o japonês agora está fazendo uma outra modalidade, que é radionterapia com hidrogênio. É um átomo pesado que cai, destrói o tumor e não faz uma disseminação. Então, no Grupo Brasileiro de Leucemia, a nossa tarefa, nos estudos prospectivos, foi ir retirando progressivamente a radioterapia. Saímos de uma orientação que era lá dos Estados Unidos, 100% de radioterapia nas crianças, baixamos para 15%, no máximo 20%. Mas hoje a gente já sabe que tem novas modalidades e é por isso que a ciência traz um novo alento, novas pesquisas, novos átomos que são mais pesados que o fóton, que é o próton, que ele cai e não faz a disseminação. Então, já temos a incumbência e a tarefa, ela não dá sossego. Então, nós já temos o terreno, já tem o projeto, eu só estou indo atrás de arranjar 30 milhões de euros para montar o serviço de prótonterapia. Uhum. Vai ser o primeiro da América Latina. E aí eu fui obrigada a estudar biofísica de novo, fóton, próton, elétron, obrigada a estudar biofísica. E falei com os colegas da Unicamp da Física. Olha, eu gostei muito da radioterapia do Japão. Ele falou assim,
doutora Silvia, a hora que usa esse átomo pesado, a senhora vai ter uma tempestade dos neutrinos. E o que a senhora vai fazer na tempestade? Eu falei, isso eu não sei, viu? Eu não estudei a tempestade. O que acontece? Conseguimos mobilizar pesquisadores do departamento da Sim. Faculdade de Física da Unicamp. E nós vamos trazer para Campinas, primeira cidade do Brasil. Olha, Eles querem a protonterapia e a radonterapia para analisar custo, benefício, toxicidade de cada uma dessas modalidades. E aí eu vou ter uma coisa que eu vou ficar feliz do Brasil poder oferecer para o mundo um conhecimento comparativo entre radon e protonterapia. nossa. E é, na realidade, conhecer o que acontece 20 anos depois, 30 anos depois, que faz com que você se preocupe com hoje. E se você me pergunta, Fernando, e daí, tudo bem? Eu falo, Fernando, sabe que não? Porque o que eu quero mesmo, do fundo do coração, é ver o câncer da criança diminuindo. Porque o câncer da criança está numa linha ascendente. Uhum. Não é reta, não é um platô, é ascendente. Aumenta mais ou menos 1% a cada década. Eu quero uma linha que desça. Eu não quero mais o diagnóstico de câncer na criança. Eu quero ousar a pensar na prevenção. E é por isso que um grupo coordenado pela Organização Mundial de Saúde, com um australiano e mais 9 países, nós estamos fazendo um esforço mundial para juntar 1 milhão de gestantes, para analisarmos exposição ambiental, quer em casa, quer local de trabalho, etc., tanto da mãe quanto do pai, a uma série de produtos, pré-concepção, durante a gestação e depois do nascimento, e o que acontece com as pessoas. Mas, graças a Deus, lá na Dinamarca, os pesquisadores de lá fizeram um estudo de 40 anos, mostrando em alguns tipos de trabalho do pai ou da mãe, em fábrica de tinta, fábrica, indústria que Olha, pega que essas influencia isso. Interessante. a ocorrência de câncer nos seus filhos. Sim. Células cancerígenas foram se desenvolvendo. Olha, Substâncias que mudam o isso DNA. muda, sim. Então, não é um sonho assim, aleatório, Sim, não. perfeito. É uma realidade Uhum. feita na Dinamarca, publicado. E ciência, né, doutor? É É ciência. ciência. E Né? o que eles mostram? Eles separaram em 40 anos lá 9.000 e poucos casos de câncer. Quase 40% câncer de diagnóstico feito ainda intraútero das crianças. Uhum. Depois vem a Itália, um estudo de 9 anos, mostrando incidência em lugares muito desenvolvidos e lugares pouco desenvolvidos da Itália. E viram uma diferença da incidência nos lugares extremamente desenvolvidos, com uma série de contaminantes ambientais, e lugares que não eram Sim. tão industrializados. Quais E o são que é industrialização? os principais contaminantes ambientais? São os doutor? derivados do benzeno. 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 Na indústria, são solventes, tem solventes e benzeno. São derivados do petróleo. E, então, Aquele repelente de mosquito que você põe na tomada, é um deles? Não? qualquer coisa, os seres humanos têm um indivíduo que não é filósofo, é um físico. Não, físico não, astronauta, cosmonauta. Uhum. Carl Sagan. Também, eu acho que ele ganhou um prêmio Nobel, Uhum. e ele ganhou o prêmio Nobel, não sei se ele ganhou. E ele é um cara que estudava cosmologia, professor lá nos Estados Unidos, e ele foi buscar lá na Lua se tinha vida. Então ele foi procurar nitrogênio, procurar carbono, hidrogênio. E o que esse cientista de renome, Carl Sagan, demonstra? Que nós, seres vivos, o homem e todos os outros seres vivos, somos muito parecidos e irmãos desde o nascimento. Nós nos falamos com a mesma proteína, nós usamos o mesmo gene, o gene fala da mesma forma, a célula multiplica tudo igual. Uhum. Que
Ele não sabe qual a diferença que existe entre um ser humano e ele põe um fungo, o nome de um fungo ali. Ou seja, nós seres vivos somos todos iguais, constituídos da mesma matéria, fazemos da mesma forma. Precisa respeitar esses seres vivos, porque cada um tem o seu papel, e não Uhum. exterminá-los. Perfeito. Muito bem, doutora Silvia. Nosso tempo está correndo, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com a sequência do nosso Roda Livre.